também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para te ver sofrer, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Antes de darmos início à pregação propriamente dita, tem uns pedidos de oração, certo? Nós temos um pedido de oração da irmã Jucedi para o irmão Luiz, né? É um colega da família. E agradecimento pela irmã Lourdes. Domingo passado a gente fez uma oração pela irmã Lourdes. Ela ia fazer uma cirurgia no olho, certo? E a cirurgia ocorreu tudo bem, para a honra e glória do Senhor, certo? E ela está de posse dessa vitória. E vamos estar agradecendo por isso. Pedi oração pelo irmão Fernando Firmo, certo? O pai de Felipe. Ele está ali no Hospital do Tricentenário, certo? Com uma infecção urinária. Está sendo tratado lá. Então vamos ficar de pé. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, para te agradecer. Agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Agradecer por todos os livramentos que vimos e aquele que não vimos, Pai. E também pedir a Ti, Pai, que o Senhor esteja à frente dos médicos na restauração do irmão Fernando Firmo, assim também como do irmão Luiz, Pai. O irmão Sérgio, um amigo meu, um grande amigo de família que está para fazer uma cirurgia e ainda não fez, Pai. E o Senhor esteja à frente dessa equipe de medicina e usando eles para curar, para tratar todo aquele, Pai, que está enfermo, aquele que está acamado. Eu também te peço, Pai, pelas pessoas que acompanham essas pessoas no hospital, porque só quem sabe o que é estar acompanhando alguém no hospital entende o que eu estou falando, Pai. A dificuldade, o sofrimento de ver aquela pessoa que amamos tanto e que talvez não podemos fazer muito além daquilo que já estamos fazendo, Pai. Então que o Senhor continue revigorando a força, Pai, de todas essas pessoas. Senhor, eu também te peço que o Senhor capacite cada um dos teus servos, Pai, que foi eleito ontem através daquela reunião, para que o teu reino ele cresça, Pai. Que o nome de cada um diminua,
mas que o teu nome seja exaltado e que através do teu evangelho, proclamado por todas essas igrejas, vidas venham a se converter, que os joelhos se dobrem e toda língua confesse que só Jesus é o Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Vamos falar hoje sobre o nosso aprendizado em meio às dificuldades. Nós aprendemos muito quando estamos na bonança, mas por vezes os nossos maiores aprendizados são quando estamos nas tempestades, quando estamos nas dificuldades. E aí é que crescemos. Paulo diz que toda vez que penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Então, nós vamos trabalhar hoje a respeito desse tema. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Os irmãos acharam? Amém. Você de casa já achou? Se não achou, ache. Você que está assistindo nosso culto pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, certo? Não esqueça disso. Aqui em cima da câmera, não, ali em cima não, pessoal, para quem está assistindo. Tem aí o nosso link aí do canal. Ative seu sininho, compartilhe com seus amigos, para que a palavra de Deus ela seja levada por todos os lugares. Então vamos lá. Queridos, eu vou ler todo o texto e depois a gente vai voltar a trabalhar versículo a versículo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados, nós estamos aqui há uns 3 encontros, trabalhando a respeito do Evangelho de Marcos, vendo um pouco mais da trajetória de Jesus. No versículo 35 ele diz: E naquele dia, sendo já tarde, passou-lhes para outra margem. Antes de eu pegar essa parte para outra margem, eu queria conversar com os irmãos de tudo o que aconteceu naquele dia. Porque o versículo ele faz menção de tudo o que ocorreu naquele momento. E naquele dia aconteceram coisas interessantes. Jesus estava no seu início de ministério, ministério de cura, ministério de libertação, e ele começa o dia falando sobre a parábola do semeador. Ele está no meio de grande multidão e ele começa a explicar uma parábola que nós estamos cansados até de ouvir. Mas hoje você está, mais uma vez, tendo o privilégio, chamado de ser um semeador da mensagem do Evangelho.
Nós vamos lá para Sapucarana para semear o Evangelho de Deus. Nós estamos indo para o sítio Iamã para semear o Evangelho de Deus. Sinta-se inquietado a também semear esse Evangelho. Sinta-se com o coração apertado. Toda vez que falar sobre semeadura, toda vez que falar sobre o ID, não deixe que apenas entre por um ouvido e saia pelo outro. Preste atenção em todas as oportunidades que Deus dá a você, para você cumprir esse verdadeiro chamado. E aqui Jesus junta toda uma multidão para falar sobre isso. Ele diz que eis que o semeador saiu a semear, a levar a mensagem, a levar a parábola. E aí ele continua dizendo o seguinte, veja como Jesus ele é bem didático. Ele diz primeiro que eu tenho que levar, né? Ele diz que eu tenho a semente e tenho que levar. E depois ele fala sobre uma candeia. Todo mundo sabe o que é candeia aqui? Sim ou não? Candeia, lampião, todo mundo sabe o que é lampião? Não é lampião de Maria Bonita não, viu? Certo? Pelo amor de Deus. Candeeiro, todo mundo sabe o que é candeeiro? Não, sabe. Mateus não sabe não, que Mateus é de Teletubbies para cá. Isso que ele não sabe. Então, Jesus, ele diz que não se coloca candeeiro embaixo de uma mesa. Se você está tudo escuro aqui, vamos imaginar que está tudo escuro, faltou energia, e aí alguém vai lá dentro, pega uma lâmpada de segurança, aquelas lâmpadas de LED. Aí ele pega ela, ele vai botar onde? Aqui embaixo? Ele vai botar onde? Em cima. É isso mesmo. A luz, o brilho que cada um de nós, o resplandecer de Cristo nas nossas vidas, ele não pode estar sendo colocado para debaixo dos panos. Jesus estava dizendo aqui que, olha, o semeador, ele saiu para levar a semente. Ele não escondeu a semente debaixo da mesa. O Evangelho de Deus, aonde ele chega, está querendo fazer eu pecar hoje. Amém. Onde o Evangelho de Deus chega, há iluminação. Onde o Evangelho de Deus chega, ele clareia o ambiente. Então, nesse dia, Jesus trabalhou todas essas temáticas com as pessoas que estavam seguindo eles ali. E aí chega no momento que ele diz, olha, aqui já está bom. Aqui o pessoal já está bem nutridozinho. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos passar para o outro lado. E aí nós entramos no texto propriamente dito de hoje. A gente já aprendeu que a mensagem está conosco, sim ou não? Sim ou não? E que eu tenho que fazer o que com essa mensagem? Proclamar, colocar ela no lugar alto, fazer com que as pessoas vejam ela. Sim ou não? Pronto, então essa parte a gente já entendeu. E eu creio que cada vez mais isso crescer no seu coração, cada vez mais isso multiplicar no seu coração, eu creio que a gente vai conseguir cada vez mais que pessoas sejam libertas da escravidão do pecado, que pessoas sejam transformadas pelo Evangelho de Deus, porque esse é poder para todo aquele que crê. Então Jesus ele chega e diz, vamos para o outro lado? Vamos lá, vamos passar por aqui. E aí, eu separei alguns tópicos aqui a respeito desse translado que Jesus fez de um canto para o outro. A primeira coisa que eu observo nesse versículo aqui, e naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. Eu vejo aqui, meu irmão, um amor de Cristo para salvar uma vida. Aí você vai dizer,
ele endoidou. Ele está falando sobre amor. O texto não está falando sobre amor, tem certeza? Se nós caminharmos no texto e formos lendo ele mais para frente, nós vamos ver que Jesus, ao chegar nesse lugar, que era uma cidade chamada Gadara, sai do meio dos sepulcros, do meio das catatumbas que tinha lá, um endemoniado. Esse endemoniado, todo mundo tentava amarrar ele, todo mundo tentava prender ele. Ele vivia nu pelos cantos, vivia por dentro das catatumbas, tinha uma vida totalmente troncha. E aí Jesus chega e ele reconhece o Messias, e ele chega aos pés de Jesus e diz: que tenho eu contigo? E aí ele pede para que Jesus coloque ele para dentro de uns porcos, mais de 2.000 porcos. Veja que prejuízo o dono dos porcos teve, né? Depois que essas pessoas, esses demônios entraram nos porcos, os porcos se lançaram no meio do mar, todos ali morreram. Depois disso, a segunda cena é as pessoas chegando, vendo aquele homem sentado ao lado de Jesus, vestido, tomado banho, limpinho e cheirosinho. E aí o que é que acontece? Todo mundo adora Cristo, não é assim? A história é essa? Não. O pessoal manda Jesus ir embora. Ele diz: olha, vai-te embora que esse negócio que tu fez aqui, esse negócio está meio louco, isso não é de Deus não. Aí eu pergunto, Jesus sabia que aquilo ia acontecer, sim ou não? Sim ou não? Sabia, meu irmão. Mas uma alma, ela vale muito para o nosso Deus. Uma vida que você se dedica a evangelizar, a buscar, a discipular, a estar perto, a caminhar, ela é muito preciosa para o nosso Deus. Talvez você possa achar que levar a mensagem do evangelho, como eu dei a introdução aqui, da semente, ela é uma missão para os pastores, para os diáconos, para os evangelistas, para os líderes de associação. Mas eu vejo aqui, pelo testemunho de Cristo, que não é assim. Não é assim, não é por multidão. Uma alma, uma pessoa. E aí eu faço essa pergunta: você tem investido em pelo menos uma alma? Você tem colocado no seu coração o seguinte propósito: esse ano, esse mês, esse momento, eu vou orar pelaquela pessoa. Eu vou orar incessavelmente, eu vou orar incansavelmente. Eu vou pedir a Deus todos os dias que me dê uma abertura para levar o amor de Deus para essa pessoa. Isso é muito importante, meu irmão. Isso é muito importante porque nós vemos o amor de Cristo para salvar um. Nós lemos aqui que aconteceram milhares de problemas para que essa alma talvez não fosse alcançada. Já imaginou, no meio do caminho lá, começou a tempestade, os caras disseram: ei, vamos guardar as velas aqui, a gente volta remando e está tudo certo. Essa pessoa não tinha sido alcançada, essa pessoa não tinha sido salva. E é interessante que o evangelho é maravilhoso. Jesus, ele foi expulso dessa cidade depois desse milagre. Mas depois ele retorna à cidade. E quando ele retorna, o texto diz que muitos o seguiam. Aquele homem que estava cheio dos demônios, aquele homem que ninguém queria estar perto dele, ele virou um missionário. Ele virou alguém que levava a palavra de Cristo para outras pessoas. E nesse momento, meu irmão, eu aprendo que eu tenho que ter amor pelas vidas daquelas pessoas que estão ao meu redor. Você ama aquele seu amigo que não é cristão,
aquele seu amigo que ainda não se rendeu ao evangelho da salvação, você ama mesmo ele? Aí você diz, amo. Eu pergunto, você está intercedendo por ele? Talvez você esteja jejuando por ele. Você já tentou falar com ele, não chamar ele para a igreja, pelo amor de Deus, mas estar perto dele, porque essa tempestade aqui, meu irmão, ela me ensina isso. O coronavírus, essa tempestade que estamos passando aqui, ela também vem nos ensinando isso. E nós devemos estar perto daquelas pessoas que a gente verdadeiramente gosta. Quantas mensagens de WhatsApp a gente tem enviado para as pessoas. Até aquele texto copiado e colado. Eu não indico nunca fazer. Aquele texto que pega o Ctrl+C, o Ctrl+V e manda lá. Às vezes nós estamos negligenciando. Isso é falta de amor, meu irmão. Isso é falta de amor, porque talvez aquela pessoa esteja precisando naquele momento daquela palavra. E Deus está tocando o seu coração para você enviar aquela palavra. E aí você diz, não vou mandar não. Vai que fulano não goste. Não, a hora já está avançada. Não, já tem ciclano que manda. Meu irmão, quem levanta essas dúvidas na sua cabeça é Satanás. Porque Cristo lhe ensina que em meio às dificuldades, nós devemos ter amor por todas as vidas, ao qual Ele coloca nas nossas mãos para nós estarmos cuidando. Então a primeira coisa que eu aprendo, em meio às dificuldades, em meio às tempestades, é que eu preciso amar cada vez mais. E amor de boca é muito fácil. Amar com a boca é muito bom. Tinha várias pessoas que diziam que amavam a Jesus, mas muitos o louvavam pelos lábios, mas o coração não tinha nada dele. Esse amor ele tem que ser praticado. Esse amor ele tem que ser vivenciado. Esse amor ele tem que estar inteiramente dentro dos nossos corações e nos movendo de compaixão. Procurar saber como é que a pessoa está, se está tudo tranquilo, o que é que eu posso fazer para lhe ajudar. A pessoa disser nada, amém. Mas insista, não seja chato não, tá, meu irmão? Não confunda não as coisas não, tá? Confunda não, mas insista porque Deus está tocando no seu coração. Se tem alguém na sua cabeça, nesse exato momento, que está precisando que você chegue com a mensagem de Deus para ela, não resista não. Não resista não. Se Deus colocou essa pessoa na sua cabeça nesse exato momento, não resista. Chegar em casa, manda um texto bíblico, pergunte como é que a pessoa está, pergunte como é que foi a semana, pergunte se está tudo bem e esteja disposto a ajudar. Meu irmão, o que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Se o cara disser, meu irmão, lá em casa está tão massa, que os meninos estão tirando manga com queijo do reino. Estão pegando os potes de queijo do reino e jogando nas mangas assim, ó. Lagartixa, estão matando com camarão. Eu digo, meu irmão, amém. Deus abençoe. Você fez a sua parte. Então, em meio às dificuldades, eu aprendo que eu preciso amar as outras pessoas. Uma música do mundo, mas que é muito bacana, ela diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É você amar de forma tal, como se aquela pessoa não estivesse com você no próximo dia. Deixa eu dar uma notícia. Às vezes ela não está. Às vezes a gente não tem mais aquela opção de mandar aquela mensagem, porque aquela pessoa já não está entre nós. Às vezes não tem aquela opção de exercer aquele amor, porque aquela pessoa já não está no nosso convívio. Então abrace a oportunidade que Deus está lhe dando. Abrace a oportunidade de talvez transformar uma vida, não por seu poder, mas pela palavra de Deus,
que habita dentro de você. Amém? Amém? Dando continuidade, queridos, nós vemos o versículo 36 e o 37 que diz o seguinte: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de ventos, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Aqui nós chegamos numa situação problemática. Se nós lermos o Evangelho de Mateus, do capítulo 1 até o capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, nós vamos ver que essa é a primeira bronca que aparece para os discípulos. Essa é a primeira situação de problema que aparece para aqueles que estão caminhando com Deus. E aí eu aprendo que em meio às dificuldades, quando menos esperamos, os problemas aparecem. Quando menos estamos, talvez até de calças curtas, as broncas chegam. A casa cai, a chapa esquenta. E aqui nós vemos que os discípulos, eles estavam vindo de coisas maravilhosas. Jesus curando o paralítico, Jesus curando o cego, Jesus fazendo só coisa massa. E eita, esse evangelho é bom demais, esse negócio é massa. Mas aí chega a bronca, meu irmão. Chega o problema. E aí o Tiago diz o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando passares por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Eu vejo muitas pessoas, meus amados, que em meio às problemáticas da vida, ela, ao invés de perguntar a Deus para quê, ela pergunta por quê. Ao invés de ela perguntar a Deus: Senhor, mas para que tudo isso? Qual é o propósito de todo esse rebuliço na minha vida? O que é que o Senhor quer me ensinar em meio a essas dificuldades que eu estou passando nessa pandemia, que eu estou passando dentro do meu lar, que eu estou passando no meu trabalho, que eu estou passando com os meus filhos? Porque, como eu disse anteriormente, nós aprendemos muito mais nas dificuldades do que nos dias bons. A palavra de Deus diz que é melhor estar num lugar onde há luto do que num lugar onde há festa. Porque no luto a gente está refletindo, a gente está vendo ali, ó, aquele pessoal ali estirado e dizendo: já sou eu. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Já sou eu. Eu tenho mais agradecido ou eu tenho mais murmurado? Já sou eu. Eu tenho levado mais semente ou eu tenho jogado as sementes que Deus me deu à torta e à direita? Já sou eu. E em meio às dificuldades, meu irmão, eu preciso entender que os problemas eles vêm, que as broncas elas aparecem, que a gente está cansado de ouvir que no mundo teremos aflições. Mas eu tenho que continuar, eu tenho que ter bom ânimo, eu tenho que perseverar, eu tenho que buscar a face de Deus, eu tenho que cada vez mais estar perto dEle. Sabe por quê, meu irmão? Porque é a quantidade, é a proximidade que eu estiver com Deus que vai fazer a diferença quando essa bronca chegar. É o quanto mais eu estiver alinhado com os pensamentos de Deus, é que vai fazer que eu olhe e veja por outro ângulo. Você já parou para pensar as oportunidades que você teve nesse período de pandemia? Ou você só está acompanhando o Jornal Nacional? E vendo morte. Quando não vê morte, é o presidente, morte, presidente. É só isso que passa.
Você já parou para pensar a oportunidade que Deus deu para você de estar mais próximo da sua família? Você já parou para olhar por esse lado? Você já parou para analisar que a oportunidade que Deus está dando a você de estar mais próximo dele? De parar com essa correria frenética que às vezes é a nossa vida? De você se dedicar mais ao seu cônjuge, de você se dedicar mais ao seu filho, de você se dedicar mais à obra do Senhor. Você já olhou essa pandemia por essa ótica? Porque, meus irmãos, quanto menos nós esperamos, as broncas chegam. E escute o que eu vou dizer agora. Se ela não chegou, ela vai chegar. Sabe por quê? Porque eu aprendi assim na Bíblia. Se ela me ensinou errado, a culpa é dela. E os servos de Deus, eles têm os momentos bons, mas eles também têm os momentos ruins. Se o seu momento ruim ainda não chegou, vai chegar. Vai chegar. É uma triste notícia que eu tenho a dizer. Porque se eu dissesse diferente, eu estava mentindo. Se eu dissesse a você que aqui é só vitória, é só glória e aleluia, e salto solto e pau, e pra... Talvez isso aqui estivesse cheio. Mas eu não vou me vender por conta de quantidade. Vou pregar a palavra. E a bronca, ela vai chegar. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo é que eu devo ter amor pelas vidas daquelas pessoas que Deus coloca na minha mão. A segunda que eu aprendo é que quando eu menos espero, quando eu estou mais tranquilo, quando talvez eu acho que eu estou no auge da cadeia alimentar, os problemas aparecem. Mas o versículo 38, ele me ensina algo muito interessante. E ele estava na polpa dormindo sobre uma... Acompanha o texto, meu irmão. Sobre uma o quê? Uma almofada. E despertaram dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? O Senhor não se importa com as minhas dificuldades? O Senhor não está vendo a minha aflição? O Senhor não está vendo que eu vou aos cultos todo domingo? O Senhor não está vendo que eu estou orando uma vez por mês? Você está vendo que eu não estou dizimando? O Senhor não está vendo isso, não? Talvez essa seja a oração de algumas pessoas por aí. O Senhor não está vendo, não, Deus? Não te importa que pereçamos? E aí eu aprendo com Cristo que em meio às dificuldades eu preciso descansar no Senhor. Que em meio às dificuldades eu preciso olhar para o alto e saber que é de lá que vem o meu socorro. Que em meio às dificuldades eu preciso saber que aquele ao qual deu todo o seu sangue por mim é poderoso para reverter essa situação. Eu preciso saber disso, mas não apenas de ouvir falar, porque senão não vai adiantar. Eu preciso entender no meu coração isso. Eu preciso guardar no meu coração. Sabe por quê, meu irmão? Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pães de dores, pois assim dá aos seus amados o sono. Jesus estava tranquilo, porque ele sabia o Deus ao qual ele estava naquela missão. Ele sabia quem era o Pai.
Você sabe, meu irmão, quem é o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que do caos traz a luz, aquele que do nada cria todas as coisas, aquele que faz com que o mar se abra de banda a banda, que cego de nascer enxergue, que os coxos, os paralíticos, os tetraplégicos, eles andem novamente. Você conhece esse Deus? Porque eu aprendo que em meio a esses problemas, em meio a essa pandemia, em meio a toda e qualquer sorte de maledicência, eu tenho que descansar no Senhor. Eu tenho um testemunho interessante, eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. De um momento na minha vida muito difícil, mas muito difícil mesmo, em que, eu acho que eu já perguntei aqui, os irmãos sabem que rato come sabão? Sabe? Todo mundo sabe que rato come sabão? Sabe não, Humberto? Sabe não, Juan? Pois eu descobri, cara, que rato come sabão. Se o William estiver assistindo, se ela não tiver, vai ficar ajoelhada no milho quando eu chegar em casa, né? Ela sabe do que eu estou falando. E aí teve um dia que eu estava lá atrás e aí eu vi o sabão todo ranharado assim, cheio de coisa. Quando eu fui ver, o rato estava comendo sabão, meu irmão. Se o rato estava comendo sabão era porque tinha muita coisa para ele comer, não tinha? É, porque para comer sabão é porque não tem nada. Eu não comi porque eu não sou rato. Então o bicho estava pegando. E aí eu saí um dia pela manhã. William, eu vou caçar o que fazer. Vou caçar o que fazer aí. Qualquer coisa, se eu não arrumar nada, a gente come o restante do sabão que o rato deixou. E aí cheguei na porta de casa depois de meio-dia, digo, pronto, vou comer sabão. Nada, meu irmão, nada. Parei no tempo eu tinha uma pampa. Parei a pampa, ele disse, e aí? Eu digo, não tem nada não. Se o sabão tá por aí ainda. E aí a gente orou. E ela disse, tu vai fazer o quê? Eu disse, eu vou dormir. Se endoidou. Vai dormir? Eu digo, eu vou dormir. Vai dormir por quê? Eu disse, por quê? Eu quero dormir. Eu vou fazer o quê? Não tem nada para eu fazer mais não. O que eu tinha de fazer eu já fiz. O problema que eu estava passando, o que dava para eu fazer, eu já tinha feito. E ela disse, então eu vou dormir também. Eu disse, então vamos embora. Dormiu, sono bom. Aí eu escuto uma voz, Johnny! Johnny! Da minha casa para o portão é meio distante. Aí eu vou lá, era um vizinho. O vizinho disse, olha, tá fazendo o quê? Eu digo, estou fazendo nada. Ele disse, tu estás fazendo coluna de ferro ainda? Eu digo, tô. Aí ele disse, eu estou precisando de umas colunas. Aí eu, Jesus, é maravilhoso. Tu é doido, meu, orei agorinha. Já recebi a benção. Eu digo, hoje estou fazendo, pô. Fiz o orçamento pro cara na hora. Eu nunca faço orçamento na hora. Eu faço tempo depois, na hora. Peguei o caneta. Deu tanto. Ele disse, pronto, vou querer. Eu digo, senhor, é show de bola. Aí ele disse, agora eu só vou começar a obra daqui a uns 3 meses. Aí eu olhei para cima assim. Onde é? Me deu, agora tomou. Aí o cara fez, olha, mas tu não quer um adiantamento não? Eu, me dê, meu irmão, me dê. Quase que fazia um cifrão aqui no meu olho, ó, do siriguejo. E aí eu aprendi naquele momento que o que eu tiver de fazer, eu vou fazer. Mas nesses problemas que a gente passa, a gente deve descansar no Senhor. A gente não pode estar se inquietando. Foi pregado no culto de oração, na semana passada, pelo seminarista André, que por que a minha alma está abatida? Por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus. Confia nele. Porque, meu irmão, quando eu confio no Senhor, as coisas acontecem.
Quando eu confio no Senhor, o milagre aparece. E eu aprendo que em meio às dificuldades, eu preciso esperar com paciência no Senhor. Eu sei que não é fácil. Se eu disser a você que foi fácil, eu chegar em casa sem um tostão no bolso, saber que ia ter que almoçar e não tinha nada, só o sabão me esperando, foi fácil não, meu irmão. Foi não. Quem disser que é fácil, eu digo na cara que é mentiroso. É fácil não. Mas nós devemos esperar. Nós devemos confiar. Nós devemos, porque cremos no Deus ao qual pregamos. Nós temos vários exemplos na nossa Bíblia. Então, primeiro, nesse texto eu aprendo que eu preciso ter amor por todas as vidas que Deus coloca na minha mão. Segundo, que eu tenho que estar preparado ou tentando a preparação, porque o dia mau vai chegar, a bronca ela vai chegar. Porém, quando ela chegar, eu tenho que exercer tudo aquilo que eu aprendi e descansar no Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus é maior do que todo e qualquer problema. Esse Jesus que você acredita que morreu na cruz do Calvário por você e ressuscitou ao terceiro dia, que está do lado de Deus, intercedendo por você, e que ao raiar das nuvens, Ele vai vir lhe buscar. Ele é maior que tudo, do que todo e qualquer problema que nós venhamos a passar. No verso 39 e 40, diz: Jesus despertando, repreendeu o vento e disse-lhe: cala-te e aquieta. E o vento se aquietou e veio a bonança. Então, meus amados, muitas são as aflições que o justo passa, mas Deus os livra de todas elas. Então, que isso fique gravado no seu coração. Que você entenda que Deus, que o Cristo Jesus, Ele é o refúgio verdadeiro. Que você verdadeiramente coloque no seu coração e aprenda com essas dificuldades. Aprenda que em meio aos problemas eu preciso ter amor pelas vidas. Eu preciso saber que a chapa vai esquentar, mais dia, menos dia. Eu preciso saber que quando ela esquentar, eu tenho que descansar no Senhor. Mas eu vou descansar porque eu apenas quero descansar? Não, você vai descansar porque você crê que o Jesus ao qual você serve é maior e mais poderoso do que qualquer problema que você venha estar passando. Ele vai se levantar em meio a essa causa, pois Ele é o nosso refúgio verdadeiro. Curve sua cabeça e vamos orar nesse momento. Deus Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por toda a palavra que foi lida, toda a palavra que foi cantada e pela palavra que foi pregada, Pai. Que nós cada dia mais venhamos a aprender e crescer em meio às dificuldades, Pai. Pois a Tua igreja, ela cresce em meio às problemáticas da vida, Pai. É quando nós achamos que estamos fracos, é aí que o Senhor faz com que ficamos fortes, pois o Teu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um dos Teus servos que se fazem presente nesse templo. E assim também como aqueles que estão assistindo, Pai, através desses equipamentos de mídia. Senhor, dá-nos uma semana de
paz. E que possamos estar aqui mais uma vez no próximo domingo, confraternizando uns com os outros e dizendo que grandes coisas o Senhor fez, o Senhor faz e o Senhor irá fazer na vida de cada um dos teus servos. Que o teu nome cresça e o nosso nome diminua. Em nome de Jesus. Amém.